torcida, começando mais um vídeo aqui no canal. Se bem paixão de parar, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos trazer aqui, galera, peço do trecho aqui hoje na Rádio CBN, o Ives Fernandes e o Eliso Silva sobre o CRB. Hoje os créditos vai pra galera CBN, tamo junto. Canal CBN Paixão. Exatamente. Aliás, você não reclamou do ingresso. Aliás, a direção do CRB, quando foi divulgar, foi logo dizendo, olha, é agora, disse até o final. Até o final. Tem 3 jogos, vai ser esse preço, não vai ter alteração. Quem quiser ir, quem não quiser, fica em casa. Já dizia o outro. O Wagner Love. Quem não quiser, fica em casa. Quem estiver achando ruim, fica em casa. Pelo menos é mais ou menos por aí. A preparação do CRB, como você bem disse, encerra amanhã, na sexta pela manhã. Ontem à noite, eu até fiquei surpreso, achando que era cobrança. Me ligaram de Santa Catarina. Poxa. Era pra participar de um programa lá, né? De noite, eu achando que era cobrança. Aí eu participei e o que até me deixou surpreso foi que o Criciúma já iniciou a viagem desde ontem. Eu acreditava que era hoje, queria fazer a viagem para chegar por aqui na véspera do jogo, na sexta-feira, né? Mas o Criciúma começou a viagem ontem à noite para chegar por aqui mais ou menos hoje, agora pela manhã. Pelo menos é a expectativa do pessoal lá de Santa Catarina. E no lado do CRB, o Daniel Paulista vai ganhar 2 retornos importantes. O primeiro deles é o Falcão, que cumpriu suspensão automática e volta naturalmente ao time titular. E o segundo retorno é do atacante Renato, que está recuperado da lesão muscular que ele teve. Na verdade, não foi nem uma lesão, foi um incômodo muscular que o retirou de 2 jogos consecutivos. A minha dúvida, de fato, é em questão do time. Se ele mantém a mesma formação ou se ele mantém a mesma escalação também. Daqui para amanhã, eu acho que no próximo programa, no caso de amanhã pela manhã, a gente consegue confirmar esse time. Mas eu tenho a impressão, repito, tenho a impressão que deve ter mudanças. Inclusive, do próprio Juninho Valora conversar no time titular, tem essa expectativa, o Falcão retornar. E a outra expectativa é se ele vai tirar um dos volantes para utilizar os 3 atacantes. Eu falo isso porque nos treinamentos tem tido muito dessa variação. Mas a expectativa é que ele mantenha a mesma formação, no máximo com uma alteração, que seria a saída do Anderson Leite para a entrada do Juninho Valora. Eu acho pouco provável que mude muito isso. A outra alteração, todo mundo já sabe que vai ocorrer, que é a saída do Auremi para a volta do Falcão, que cumpre suspensão automática. Então o time do CRB a gente já sabe de qual é sorteado, principalmente jogando em casa. O presidente Mário Marroquim, antes do jogo contra o Ituano, tinha confirmado um aumento na premiação. A vitória não veio, mas me parece que a premiação foi mantida, né? A informação que eu tive, na verdade, foi a seguinte. Tinham feito meio que um combo. Que seria... Um combo. Isso, um combo. Que seria... o CRB ganhou do Ceará. Aí foi jogar com o Ituano, teria isso com o Criciúma. Se ganhasse os 3 jogos, o CRB iria pagar os jogadores somente se ganhasse os 3 jogos, uma premiação no valor de R$300 mil. Ou seja, seria o equivalente a 100 mil por vitória. A informação que eu tive é que com esse empate contra o Ituano, esse combo foi quebrado, ou seja, não vai ser pago, obviamente, esses R$300 mil e volta a ser pago premiação jogo a jogo, ou seja, por vitória. Aquela famosa premiação do bicho molhado, como a gente costuma brincar. A última informação que eu tive é que estava na casa dos R$75 mil. Essa subiu em especial para os 3 jogos. Eu confesso que eu não consegui confirmar se vai permanecer os 100, mas até o jogo contra o Ceará, o jogo que antecedeu o Ceará, era 75 mil por vitória. Tem 2 jogos hoje, o CRB tem que secar, né? Apesar que é uma secagem muito difícil. O Atlético de Goiás recebe o ABC. Vem muito forte o Atlético e contra o ABC, né? O ABC virtualmente rebaixado, né? E o Atlético vem nessa sequência aí sensacional, comandada pelo Jair Ventura. E secar o Vila Nova, que vai jogar fora de casa contra a Tombense, que já voltou a jogar em Tombos, né? Isso, já é o segundo jogo, vai jogar em Tombos. Antes de passar para os comentaristas com relação ao time, inevitavelmente, viu, Iverson, faltando 6 rodadas para acabar a competição, a conversação da diretoria com os jogadores visualizando a próxima temporada já deve estar rolando, né? Já. Eu já até adiantei o nome de um deles aqui, que foi o primeiro que o CRB começou as conversas, que foi do Falcão. O CRB já iniciou, eu até tive uma informação que tem meio que divisões no elenco na questão de prioridade para renovar. Quando eu falo isso, eu me refiro a jogadores que, independente do Daniel permanecer ou não, o CRB vai renovar. E tem aqueles outros que, quando o Daniel sentar para conversar sobre a renovação, ou porventura vier o outro novo técnico, aí que vão ser colocados à disposição para que possa ter análise do técnico ou não. E esses jogadores que, independente do técnico ou não, o CRB, repito, tem interesse. Tem o interesse de renovar, a informação que eu tenho é que é o Hereda, o próprio Matheus Ribeiro, o Falcão, o Ramon, mas esse é muito difícil. O Alemão, esses são os jogadores em que o CRB, eu estou citando só alguns, que tem que pegar até uma lista mais extensa para fazer detalhadamente, eu vou trazer isso na próxima semana, mas esses são os jogadores que inevitavelmente o CRB vai tentar renovar. Por que eu falo que o Ramon é difícil? Porque ele é um jogador que ainda pertence ao Atlético Paranaense, Goianiense, está emprestado ao CRB,
E o salário dele é muito alto, altíssimo mesmo, para assim, o padrão do CRB. E qual é o grande problema? É somente o salário? Não. Esse aí eu nem acho que seja o maior dos problemas. A questão é que o próprio empresário dele já alertou que ele deve receber propostas do exterior, inclusive de questão de venda. Ou seja, do Atlético Goianiense vender o jogador. Aí fica muito na mão de outro time, que é o caso do Atlético Goianiense. Mas o CRB já sinalizou que quer renovar com ele, já sinalizou que tem interesse, mas eu diria que essa renovação, ela vindo a acontecer, ela deve ser a última a acontecer lá pra janeiro, no início da temporada já. Aquele negócio do pagamento da liga deu uma esfriada, não foi? Eu nunca mais, pra ser bem sério, eu tenho até que checar isso, eu tenho conversado muito com o pessoal, não tem nem comentado sobre isso. Houve uma reunião no CRB com o presidente, o Mário Marroquim, e só os jogadores em um dos campos do CT. O que é que foi tratado? Não me pergunte que eu não sei, mas certamente deve ter uma das pautas dessa reunião são esses 6 jogos que ainda faltam. Nós sabemos a dificuldade, nós sabemos que o CRB precisa fazer uma coisa praticamente inédita, para ele pelo menos, ganhar 6 jogos ou ganhar 5 e empatar 1, e depender de combinações. Então houve essa reunião com os jogadores, só com os jogadores. Não sei se vai dar resultado nesse jogo de sábado contra o Criciúma. E sobre o Daniel, eu ratifico o que falou o Alberto. Daniel Paulista, na minha opinião, ele vem 2 vezes para o CRB, pegando o CRB numa situação extremamente difícil. Está na hora do Daniel começar um trabalho dele, com jogadores indicados por ele e sendo discutido com o departamento de futebol do Clube de Regatas Brasil. Acho que o Daniel fez um belo trabalho, indiferente do que acontecer desses 6 jogos que ainda faltam. Lembrando que ele pegou o CRB com 5 pontos na 19ª colocação. E naquela altura do campeonato, todos falavam pela mesma voz. Se o CRB permanecer, já é um grande negócio. Pela situação precária que ele pegou o time em termos de pontuação. E isso ele já conseguiu. Então qualquer coisa que vier a mais, na minha opinião, já estará no lucro.